Bom dia, queridos irmãos, queridas irmãs. Hoje, nesta manhã, queremos novamente celebrar este encontro com o nosso divino Deus. Hoje celebramos o segundo domingo na Quaresma. Somos lembrados sobre os sofrimentos e a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. A leitura do Evangelho aponta Jesus dando testemunho da sua paixão. Fato esse que incomodou o seu pequeno grupo, os discípulos, tendo em Pedro e também nos outros discípulos grandes expectativas em relação ao Messias. A Quaresma, ela quer nos levar para esta jornada dolorosa do nosso Senhor. A causa do seu sofrimento se deve aos nossos pecados, às nossas transgressões, que foram assumidas por Cristo para que possamos alcançar vida nova e redenção em Deus. Medite conosco neste culto sobre a Quaresma. Coloquem diante do altar de Deus o seu coração contrito. A Igreja Evangélica de Confissão Luterana em Campinas deseja acolher a cada um de vocês nesta árdua tarefa de sermos testemunhas do reino e da salvação que vem e passa pela cruz. Gostaria de saudar vocês com o voto bíblico para esta manhã, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A igreja se reúne e forma unidade em nome de Deus, Pai Criador, Filho Salvador e Espírito Santo Consolador. Amém. Cantemos o hino de número 29 do livro de canto da igreja. Confessemos a Deus os nossos pecados. Senhor, nosso Deus e Pai, é um privilégio se colocar diante do trono da Tua graça e falar daquilo que pesa em nosso coração. Reconhecemos que o pecado no mundo nos fascina. Há entre nós tantas propostas tentadoras e prioridades, situações que nos desviam de Ti e nos sopram para longe dos Teus propósitos. Por causa do pecado, somos tentados a fugir da cruz
e buscar falsas seguranças que não em ti. Perdão, Senhor, por colocar a confiança em nossos próprios caprichos e vontades. Perdão, pois somos fracos e pecadores, carecendo do teu resgate e de uma vida convertida a ti. Por Cristo. Amém. Deus nos concede, por graça e amor, o perdão dos pecados. Em Cristo, no sacrifício da cruz, somos perdoados. Façamos com sinceridade, então, a nossa confissão, pois, arrependidos, podemos assim ouvir as palavras do profeta Joel, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que a misericórdia e o amor de Deus alcance a cada um de nós, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O perdão concede nova vida. Vida que é pautada pelo amor aos que sofrem e gritam por socorro. Por isso, clamemos a Deus pelas pessoas e pela criação que sofrem com a violência e todas as formas de repressão. Cantemos Tem piedade, Senhor, 58 do livro de Canto. Oremos. Pai Celeste, em Tua casa santa, queremos buscar o ensino da Tua palavra. Permita que sejamos fortalecidos pelo Teu Santo Espírito
e que o teu ensino nos toque profundamente. Modifica a nossa forma de pensar e nos conduza para próximo do caminho do teu Filho. Faça em nós a morada do teu reino e dá-nos a fé que tanto precisamos, para que possamos viver segundo a tua vontade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Deus ouve as nossas súplicas e acalenta nossos clamores. A Deus devem ser rendidas todas as glórias. Cantemos ao nosso Deus em gratidão e louvor com o hino 205 do livro de canto da igreja. Pai, nós te pedimos que nossos corações encontrem sempre em ti o nosso porto seguro, que mesmo em tempestades confiemos em tua proteção, mesmo contra os ventos sigamos em tua direção. Pregar e viver o teu reino, mostrar a todos que és a esperança deste mundo. Fortalece teu povo, Senhor. Amém. Ó Pai, nós te pedimos que nossos corações encontrem sempre em ti o nosso porto seguro, que mesmo em tempestades confiemos em tua proteção, mesmo contra os ventos sigamos em tua direção. Ó Pai, queremos servir-te, pregar e viver o teu reino, mostrar a todos que és a esperança deste mundo. Fortalece teu povo, Senhor. Amém. Amém. Romanos, capítulo 4, versículos de 13 a 25. Deus prometeu a Abraão e aos seus descendentes que o mundo ia pertencer a eles. Essa promessa foi feita não porque Abraão tinha obedecido à lei, mas porque ele havia crido em Deus e havia sido aceito por ele. Pois, se aqueles que obedecem à lei vão receber o que Deus prometeu, então a fé é inútil e a promessa de Deus não tem valor. Pois a lei traz o castigo de Deus. Mas, onde a lei não existe, também não existe desobediência à lei. Portanto, a promessa de Deus depende de fé, a fim de que a promessa seja garantida como presente de Deus a todos os descendentes de Abraão. Ela não é somente para os que obedecem à lei, mas também para os que creem em Deus como Abraão creu, pois ele é o pai espiritual de todos nós. Como dizem as Escrituras Sagradas, eu fiz de você o pai de muitas nações. Assim, a promessa depende de Deus, em quem Abraão creu, o Deus que ressuscita os mortos e faz com que exista o que não existia. Abraão teve fé e esperança, mesmo quando não havia motivo para ter esperança. E por isso ele se tornou o pai de muitas nações. Como dizem as Escrituras, os descendentes serão muitos. Abraão tinha quase 100 anos, mas mesmo quando ele pensou a respeito do seu corpo, que já estava como morto, ou quando lembrou que Sara não podia ter filhos, a sua fé não enfraqueceu. Abraão não perdeu a fé, nem duvidou da promessa de Deus. A sua fé o encheu de poder
E ele louvou a Deus, porque tinha toda a certeza de que Deus podia fazer o que havia prometido. Por isso Abraão, por meio da fé, foi aceito por Deus. As palavras "foi aceito" não falam somente dele. Falam também de nós, que seremos aceitos, nós, os que cremos em Deus, o qual ressuscitou Jesus, o nosso Senhor. Jesus foi entregue para morrer por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado a fim de que nós fôssemos aceitos por Deus. Palavra da salvação. Leitura do Santo Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos 31 ao 38. Jesus fala da sua morte e da sua ressurreição. Jesus começou a ensinar os discípulos, dizendo: "O Filho do Homem terá de sofrer muito. Ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto e 3 dias depois ressuscitará." Jesus dizia isso com toda a clareza. Então, Pedro o levou para o lado e começou a repreendê-lo. Jesus virou-se, olhou para os discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: "Saia da minha frente, Satanás. Você está pensando como um ser humano pensa, e não como Deus pensa." Aí, Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse: "Se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses. Esteja pronto para morrer, como eu vou morrer, e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa e por causa do Evangelho, terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta esta vida. Portanto, se nessa época de incredulidade e de maldade alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando vier na glória do Pai, com os santos anjos, também terá vergonha dessa pessoa." Palavras da salvação.
Bondoso Deus, amado Senhor nosso, que, tendo entregue-se por nós na cruz, dá-nos a condição de sermos salvos e libertados das trevas do pecado. Rendemos glórias ao Teu nome, porque na oportunidade de ouvir a Tua palavra, somos conduzidos para a fé em Ti. Dá-nos, Senhor, ouvidos atentos ao Teu ensino e sabedoria para compreender as maravilhas da Tua presença. Porque a lâmpada para o nosso pé é a Tua palavra e luz para o nosso caminho. Amém. Estimada comunidade, queridos irmãos e irmãs, ouço constantemente chamados para a conversão, de que precisamos aceitar e nos entregar a Jesus e viver como um ungido de Deus. Falas que deixam entender que o discipulado é algo fácil. Como se a porta de uma igreja aberta para nos receber concluísse a nossa etapa final de formação ao discipulado de Jesus. Dá-se a impressão que seguir Jesus está mais ligado a uma adesão religiosa ao ser cristão, do que a um compromisso profícuo e profundo com o discipulado de Cristo. Pergunte para Pedro o que significa ser discípulo de Cristo, como nós ouvimos na leitura há pouco. Ele que algumas vezes tropeçou em suas palavras e em sua fé, que ora agiu com medo, ora com certezas pessoais. Pedro, que ouviu duras palavras de Jesus, que chegou a chamá-lo de servo do diabo, homem de pouca fé, que o negaria no momento em que seria mais necessária a firmeza da sua fidelidade. O pensamento de Pedro é recorrente com a nossa modernidade. Quem quer atrair uma boa clientela deve oferecer, sim, muitas vantagens. A publicidade deve ser atraente, com garantias e privilégios. Mas, após proclamar que Jesus é o Messias, Pedro teve os seus ouvidos feridos ao ouvir do Mestre palavras sobre padecimento, rejeição e morte. Pedro titubeou na fé. Sua capacidade de exaltação se calou quando as consequências do discipulado afloraram da boca de Jesus. Se Pedro passou por essa experiência de ser um discípulo falho diante do Mestre, ainda que o ouvisse pessoalmente, que o tocasse pessoalmente, ainda que pudesse dividir com Jesus os dias do seu ministério, o que dizer de nós? Nós que temos a palavra escrita e testemunhada, sem a presença física de Cristo, e muitas vezes, ainda assim, não conseguimos guardar fielmente a esta palavra. Pedro quer ser terapeuta de Jesus. E há muitos como ele que querem construir um divã para Deus deitar. Colocam o nosso Senhor sentado sobre os seus conselhos, num grande estofado de aconselhamento, buscando orientá-lo a abdicar de certas escolhas espinhosas da carne. Muitos querem persuadir Deus a pensar
como as pessoas pensam. Mas o conselho e a repreensão de Pedro recebem a negativa do mestre. Ninguém e a ninguém é dado o direito de atravessar os planos de Deus, de querer arquitetar novos planos secretos e outras estratégias para o reino divino. É por isso que Jesus segue afirmando: se vocês querem me seguir, esqueçam os seus interesses e sigam comigo pelo caminho da cruz. Na contramão da repreensão de Jesus, não deixaram de existir ambientes religiosos que se tornaram empresas e agências publicitárias de um Deus sem a cruz. A propaganda gloriosa e de grandes êxitos terrenos falam mais alto do que a voz do Evangelho. Em contrapartida, há pessoas que se empenham em servir a Deus e serem igrejas da palavra. É nas igrejas sérias que percebemos que o convite para viver o discipulado de Jesus Cristo sempre tem sido uma escolha pouco atrativa. Nelas, pessoas resistem em assumir cargos de lideranças e parecem ter vergonha de proclamar publicamente a fé. Vejam a leitura. Jesus disse: se temos vergonha dele, ele também terá vergonha de nós. Não faltam também aqueles que até perguntam sobre qual é o proveito que se pode tirar ao fazer parte desta ou daquela comunidade. Pedro, ele não sentiu entusiasmo com a fala de Jesus. Isso porque não ouviu palavras que massageassem as suas expectativas. Cristo não possibilitou que ele se deitasse em promessas de confortos e de grandes sucessos na vida. Cristo lhe falou de uma vida diferente. Lhe falou de uma vida penitente, de uma vida de conversão, de uma vida carregada de sofrimentos e provações. Mas não era isso que Pedro queria ouvir. Viver a partir do discipulado é colocar-se no caminho com Jesus Cristo. Mas o problema é que a jornada cristã nos leva somente para um lugar, para a paixão, para a dor, para o sofrimento, para a cruz do nosso Senhor. Isso significa que servir a Cristo, nós vamos encontrar em nosso caminho uma cruz cravada no meio do caminho que nos conduz em direção aos céus. Seguir pelas veredas de Cristo, fingindo não existir esta cruz, não torna as pessoas dignas da redenção. Por isso, o discípulo de Cristo é aquele que é arrancado da sua segurança pessoal, das igrejas feitas de bancos e pedras, que algumas vezes se tornam inimigas do Evangelho. Não há nenhum conforto para a fé daqueles que desejam celebrar com Cristo a festa da salvação. O chamado ao discipulado é um comprometimento exclusivo com a pessoa de Cristo. Como diria Dietrich Bonhoeffer, um cristianismo sem Jesus Cristo vivo permanece necessariamente um cristianismo sem discipulado. Mas, diante da fala da cruz, dos aspectos que angustiam a alma, parece que aquele discípulo questionador deixou de ouvir, igualmente, algo fascinante para a fé. Jesus lhe fala que após atravessarmos a cruz fincada no solo dos nossos caminhos, iremos nos encontrar com a ressurreição, com a sua companhia perene, com a vida verdadeira, com o evangelho da eternidade. Isso Pedro não ouviu.
dos tantos aspectos gloriosos que estão guardados para os fiéis discípulos de Jesus, parece que os pensamentos de Pedro se prenderam tão somente nas palavras de dores e da cruz. Há glória sim com Jesus, mas não sem antes olharmos para a cruz. Querida igreja, amados irmãos, alguns podem até afirmar que estão no caminho cristão, que são discípulos de Cristo, mas poucos percebem que o caminho que seguem são os caminhos da sua própria vontade. Por isso, evitemos bater no peito, gritando para o mundo inteiro que assumimos compromissos com Cristo, com a palavra do Senhor, com a verdade e com a vida. Pedro nos ensina que compreender e confessar que Jesus é o Filho de Deus, o nosso Salvador, pode ser até muito fácil, mas assumir com fidelidade esse testemunho, servir fielmente à vontade do Mestre e se colocar de forma irrestrita como um discípulo em suas mãos, é algo bem mais difícil. Cristo não quer discípulos desconectados da cruz, que querem dar um salto para a salvação enquanto se negam a olhar para a dura realidade da via crucis. Discípulos esses que muitas vezes estão com um pé na igreja e com todo o resto do corpo servindo às futilidades do mundo. Mesmo sendo convidado por Jesus para fazer parte do primeiro grupo dos discípulos, Pedro teve que enfrentar a realidade de que não era um discípulo pronto. Aliás, nós temos que tirar essa ideia da cabeça de que os muitos ou poucos anos que temos de cristianismo já nos deram a experiência o suficiente e nos moldaram o suficiente em discípulos prontos e aperfeiçoados dentro do reino. No discipulado em Cristo, não existem discípulos prontos. Somos lapidados por Cristo todos os dias. O único que foi perfeito e ainda assim seguiu por um caminho de dores foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto nos esforçamos em seguir esta mesma jornada de Cristo, estamos longe de sermos discípulos aos pés do que Ele tem nos ensinado. Em nosso discipulado tão falho diante de Cristo, nos valem as palavras de Rubem Alves, que dizia que todo mundo quer aprender a falar, ninguém quer aprender a ouvir. Eu oro, meus amados, para que aprendamos a nos calar quando Cristo está falando e para que aprendamos a ser fiéis no caminho que Ele nos aponta. Em Cristo nosso Senhor. Amém. Em resposta à palavra lida e pregada, professemos a nossa fé com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, à comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Cantemos do livro de canto da igreja, hino de número 590, Quão bondoso amigo é Cristo.
Lembramos agora do nosso momento de oração e intercessão final. Queremos lembrar aqui que nós temos motivos especiais de oração pelos nossos aniversariantes do mês, que Deus possa derramar a sua bênção infinita sobre a vida de cada um deles, pela Nili, que se encontra em recuperação depois de uma cirurgia e também ter passado pela Covid. Lembrar também a família de Aliele, lá em Colatina, que sempre nos acompanha em celebração e nos estudos bíblicos aqui da igreja. A família dela também está com Covid, que Deus possa acompanhar e auxiliá-los nesse momento de recuperação. E tantos outros dos quais temos guardados também no coração e na mente. Vamos orar ao nosso Senhor Deus. Bondoso Deus, a Ti dedicamos a nossa oração, colocando diante de Ti agradecimentos e intercessões. Louvamos o Teu santo nome e a Ti somos gratos porque podemos celebrar momentos singelos como aniversários e conquistas das Tuas boa mão. Preserva a nossa vida e permita que este tempo de Quaresma meditemos ao pé da cruz, levando conosco o nosso arrependimento, as nossas dores e esperanças. Suplicamos, Senhor, pelas autoridades, para que atuem com justiça e ética. Pedimos por Tua igreja, comunidades, ministros, grupos e departamentos, para que possam assumir com amor a tarefa de propagar o Teu reino, testemunhando as Tuas obras. Restaura por Tua boa mão a saúde das pessoas que sofrem e passam por angústias e enfermidade. Aqui lembramos a saúde e vida da senhora Nili, também da família de Aliele e tantos outros, ó Pai, guardados no coração e na mente de cada um de nós. Guia os que sofrem com o luto, a solidão, o abandono, o desemprego e os desentendimentos familiares. Dá-lhes ânimo, esperança e consolo, estendendo sobre elas a Tua bondosa mão. Ilumina, ó Pai, as nossas famílias, para que estas vivam em harmonia e diálogo. Proteja os nossos jovens, crianças, idosos, e restaura com o Teu poder, Criador, toda a Tua criação. E tudo mais colocamos diante de Ti,
através da oração que o teu Filho nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Lembramos agora os avisos da nossa comunidade. Nosso próximo culto, celebrado no dia 7 de março, às 9h30, culto em língua portuguesa, e logo depois, às 11 horas, teremos aí o culto em língua alemã. Ambas celebrações serão transmitidas através das plataformas oficiais da ISLB aqui em Campinas. Recordo também que nessa terça próxima, dia 2 de março, teremos a reunião às 19h30 do grupo de diaconia da nossa comunidade. Ainda esta semana iniciamos o nosso encontro Conversando com Deus. Este encontro ele acontece através de uma sala virtual e tem o intuito de aprofundar e estudar a palavra divina. O nosso estudo inicia-se nesta quarta, 3 de março, às 19h30. Quem tem interesse de receber o link da sala, por favor, anote aí o e-mail, envie para nós o seu número de telefone através desse e-mail, igrejaluterana@luteranos.com.br, e aí nós enviaremos para o seu número o link da sala para poder participar do nosso encontro Conversando com Deus nessa quarta próxima. Ainda ontem estivemos em reunião aqui, o presbitério, sobre o regimento interno e também o estatuto da igreja. Dentro do regimento nós temos o item que faz referência à questão do ensino confirmatório. E a partir deste ano, o regimento ele nos traz uma novidade, que todas as crianças que completam 12 anos em 2021, ou seja, até dezembro, todas as crianças que completam 12 anos até dezembro podem agora se inscrever para o ensino confirmatório. O regimento ainda não foi aprovado, mas vamos fazer essa validade retroativa. Isso significa que para este ano já vale esta regra. Eu peço então para que vocês, pais, que têm os seus filhos que estão completando 12 anos ainda até final do ano, inscrevam os seus filhos para o ensino confirmatório. O nosso primeiro encontro acontecerá no dia 13 de março. E ainda assim, nós queremos, nesse domingo próximo, dia 7 de março, o presbitério ele se propõe a entregar o material do ensino confirmatório em frente à igreja em sistema Drive. Queremos fazer essa entrega a partir das 8h30. Então, quem não adquiriu o material, faça o quanto antes. Ele é necessário para as nossas aulas do ensino confirmatório. Lembrando que essas aulas, por enquanto, elas vão ser de forma virtual. Vocês têm também o número do meu celular aí, podem mandar uma mensagem, entrar em contato comigo e fazer a inscrição dos seus filhos. Meu número, anotem, 19 97108 4619. Tem o QR Code, que é o QR Code do grupo do ensino confirmatório. Seus filhos e também os responsáveis devem estar dentro deste grupo, e lá que vai ser gerado o link mandado para eles. Então é imprescindível que pais e confirmandos estejam participando do grupo de WhatsApp, onde os links das salas e demais informações sobre o ensino confirmatório serão repassadas. Então tire uma foto dessa tela aí e entre em contato conosco o quanto antes. Repito, próximo domingo, dia 7 de março, iremos entregar o material do ensino confirmatório em frente à igreja em sistema Drive, às 8h30. Queremos agora ouvir o vídeo informativo sobre a oferta deste fim de semana, que é nacional, e é destinada para o Fundo de Implementação de Capelanias da Saúde, Rede de Diaconia. Você sabe qual o destino da próxima oferta nacional? A próxima oferta será destinada à implementação de capelanias da saúde e rede de diaconia.
As capelanias atuam no amparo e acompanhamento de pessoas e famílias hospitalizadas, compartilhando o amor de Deus e levando conforto em horas de angústia, incerteza e desespero. A oferta ajuda na implementação desses espaços em ambientes hospitalares. Já a Rede de Diaconia é um coletivo formado por 50 instituições diaconais da ISLB que trabalham com diversos públicos, como pessoas em tratamento de saúde. Esse recurso será utilizado para encontros de formação e articulação entre essas instituições. Como exemplo, temos a Associação Albergue Martim Lutero, em Vila Velha, e também a Casa de Passagem São Lucas, em Porto Alegre. Esses espaços oferecem abrigo e consolo espiritual para pessoas que passam por tratamentos médicos nos grandes centros urbanos. Agora, vocês podem acompanhar o simples passo a passo de como doar. Clique no card ou na nuvem de palavras para ofertar. Selecione o fundo para qual deseja destinar sua oferta. Preencha seus dados corretamente e clique em ofertar. Você será redirecionado para a página do PagSeguro para finalizar a oferta. Preencha seus dados corretamente. Escolha o método de pagamento. Preencha seus dados e confirme o pagamento. Pronto, você ofertou. Oferte para o Fundo de Capelanias da Saúde e Rede de Diaconia. Temos agora aí os dados também da nossa comunidade e é impulsionado pelo verso de 2 Coríntios 9:7, que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Também a igreja ela disponibiliza, além da conta, a possibilidade de fazermos as nossas ofertas e contribuições através do Pix. Lembrando que ofertas espontâneas, doações, entre em contato também com a tesouraria da ISLB, envie para a tesouraria os comprovantes. Sempre dão essa garantia junto ao presbitério de que vocês estão assiduamente contribuindo de forma a trazer para a nossa igreja o trabalho da nossa missão. Os dados financeiros da nossa comunidade estão colocados na tela. Nós alcançamos, fechando este mês de fevereiro, o valor de 105% de entrada. A perspectiva que nós vemos nos meses anteriores, em dezembro nós chegamos a fechar com 111%, tivemos uma certa queda no mês de janeiro com 66% de entradas, mas agora também tivemos uma boa entrada, chegamos ao valor de 105%. Agradecemos de fato a cada um de vocês que tem se empenhado em suas contribuições e doações para a nossa comunidade. Como nós temos trago para cada momento de celebração os relatórios da nossa comunidade, devido à assembleia que vai acontecer no dia 21 de março. Hoje o nosso relatório compete ao grupo da diaconia. Queremos agora então ouvir o relatório do grupo da diaconia. Relatório anual do grupo de diaconia da Comunidade Evangélica de Confissão Luterana em Campinas, ano 2020. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor, e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Colossenses 3, 23 e 24. O ano de 2020 mudou o nosso dia a dia, nos atordoou até que conseguíssemos assentar os pensamentos, aceitar o que nos foi imposto pelo coronavírus, a partir daí buscarmos alternativas e assim criarmos uma nova rotina dentro da qual fosse possível continuarmos com pelo menos parte de nossas tarefas. A seguir relatamos as atividades que foram possíveis colocar em prática pelo grupo de diaconia durante o ano de 2020. Reuniões mensais com uma média de 7 participantes. 10 reuniões, sendo uma de forma presencial na igreja no dia 4 de fevereiro e 9 de forma virtual através de videoconferência. As reuniões aconteceram nas primeiras terças-feiras de cada mês, às 19h30, com exceção do mês de agosto, que não houve reunião. Neste ano, o grupo escolheu estudar as bem-aventuranças, e todos os estudos foram dirigidos pelo pastor Luciano, a quem agradecemos o apoio ao grupo e o respeito que ele tem com o trabalho de diaconia. Em dezembro, excepcionalmente meditamos o tema Advento, ficando uma última bem-aventurança para ser estudada no início do ano.
Entrega das cestas básicas. Devido à pandemia, ao distanciamento social, bem como por causa dos decretos municipais e estaduais, a partir de março, a igreja, no que diz respeito ao seu espaço físico, precisou fechar. Assim sendo, a partir do mês de abril, o grupo de diaconia contratou o complexo PLS situado à Rua Maria Soares, 225, Vila Industrial, que é um distribuidor de cestas básicas. Desta forma, a Bona Cestas, empresa que nos fornece as cestas básicas, passou a fazer as entregas diretamente nesse novo local e pudemos dar continuidade na entrega de cestas com segurança. Produtos doados. 466 cestas básicas, somando um total de 5.655 quilos entre alimentos, material de higiene e limpeza. 200 máscaras de tecido para ajudar na prevenção do novo coronavírus. 3 pacotes de fraldas infantis, 105 cestas de Natal contendo panetone e demais guloseimas. Alimentos e roupas foram doados na porta da igreja para alguns moradores em situação de rua, através do pastor Luciano e sua esposa Natália. Eles também intermediaram doação de roupas a algumas famílias que retiraram na igreja. O grupo providenciou entrega de roupas a uma senhora do Parque Uziel. As roupas doadas, tanto aos moradores em situação de rua quanto às famílias, eram roupas que já estavam em nosso estoque antes da pandemia, portanto sem risco de alguma possível contaminação. Durante o ano de 2020, em virtude da pandemia, nenhuma doação material foi recebida na igreja. Livro de memórias. Em fevereiro de 2020, o grupo terminou a compilação de um livro de memórias contendo fotos e alguns relatos desde o início de suas atividades. Estará disponível para apreciação da comunidade quando for possível a volta dos cultos presenciais. Cancelamento de atividades. Tanto os bazares realizados normalmente em junho e dezembro, quanto o café com as famílias realizados normalmente em abril e outubro, precisaram ser cancelados. Devido ao grande número de pessoas presentes nesses eventos, seria impossível manter o distanciamento físico como previsto nos protocolos sanitários nesta época de pandemia. Ações para manutenção das cestas básicas. Com o cancelamento dos bazares, outras ações para arrecadação de verba foram necessárias. Em maio, o grupo enviou mensagem de texto, bem como gravou e divulgou um vídeo tanto junto à comunidade como em outros grupos de WhatsApp. As doações por parte da comunidade se intensificaram e doações de fora também foram bastante relevantes, o que nos permitiu adquirir parte das cestas mencionadas acima. A partir de maio, devido ao aumento do número de famílias em nosso cadastro, alteramos de 6 meses para 3 meses o fornecimento de cestas para cada família, e a partir de outubro alterado para 1 mês, ou seja, seguimos a sequência da listagem do cadastro por ordem de data cronológica ou, em alguns casos, de acordo com a maior vulnerabilidade da família. Desta forma, alcançamos mais famílias no menor prazo de tempo, uma vez que a verba não era suficiente para atender todos de uma vez. Projeto da ISLB. Em julho, a ISLB lançou o projeto Promover Vida Digna às pessoas que sofrem em decorrência da Covid-19. Campinas inscreveu-se com o projeto Diaconia Campinas, Alimentando Vidas em Tempos de Pandemia. O projeto foi aprovado e recebemos uma verba de R$ 7.949,75 da ISLB em parceria com a Mission Einwelt da Alemanha, que, somado aos nossos recursos, no valor de R$ 8.135, foi possível atender 126 famílias de outubro a dezembro, com alimentos, material de higiene e limpeza e máscaras de tecido para ajudar na prevenção contra o coronavírus. Outras atividades que o grupo participou. No dia 26 de outubro, o grupo participou do Encontro de Diaconia e Escuta do Sino do Sudeste, que aconteceu de forma virtual. Neste encontro, os grupos puderam expor e trocar experiências quanto às atividades de diaconia desenvolvidas em suas respectivas comunidades. No dia 28 de outubro, também participou da live Diaconia e Situações de Crises. O grupo foi representado por Ulisses Fernando Fal. Além deles, estiveram presentes também nesta live Márcia Paixão, diácona, doutora e professora da Universidade Federal de Santa Maria, e Jonathan Rodrigues de Oliveira, diácono, mestre em teologia, assessor de diaconia do Sino do Nordeste Gaúcho. Além das falas profissionais dirigidas pela professora e pelo diácono, Ulisses pôde contar um pouco da nossa trajetória e as ações realizadas em meio à pandemia.
e no dia 19 de dezembro participou da festa de Natal dos departamentos, que foi de forma virtual. Objetos hospitalares. A partir de 2020, o grupo começou a catalogar e controlar mais de perto objetos hospitalares que recebemos de doação ou que tenha sido adquirido com recursos em caixa. Campanha de Natal. Em novembro, o grupo idealizou e divulgou uma campanha de Natal junto à comunidade, bem como a amigos e conhecidos, com o intuito de arrecadar verba para a compra de um panetone e uma caixa de chocolates. Tendo em vista o superávit no valor arrecadado, foi possível adquirirmos 105 cestas de Natal, contendo 25 itens em cada cesta, bem como fazer uma doação em dinheiro para a comunidade de Presidente Getúlio, devido às perdas sofridas por eles causadas por forte temporal, inclusive de vidas humanas. O valor que sobrou foi somado ao saldo do grupo de diaconia para a manutenção das cestas básicas mensais. O conteúdo das cestas de Natal, bem como nota de agradecimento, foram divulgados no grupo de WhatsApp da comunidade, bem como aos demais colaboradores de fora da comunidade. Resumo financeiro de 2020. Saldo em dezembro de 2019, R$ 11.073,50. Recebimentos em 2020, R$ 34.595,81. Despesas pagas até dezembro, R$ 33.971,67. Saldo em 31 de dezembro de 2020, R$ 11.697,64. Com o surgimento da pandemia, dar apoio aos mais necessitados nunca foi tão urgente. Mas ainda, quando falamos daquelas famílias localizadas na periferia, onde a pobreza sempre esteve presente, porém o cenário pandêmico fez aflorar ainda mais a luta diária pela sobrevivência, assim como milhões de pessoas por todo o país. Se fizemos o suficiente neste ano de 2020? Provavelmente não. Agimos de acordo com o que o momento e os recursos nos permitiram, na esperança de ter atenuado um pouco mais as diversas situações de dificuldades entre nossos irmãos em situações de vulnerabilidade e insegurança alimentar. Queremos expressar imensa gratidão a cada um de vocês. Você que dá e que já nos deu generosas doações, que não falhe em suas doações mensais, que sempre que pode ajuda com sua doação esporádica, que ajuda a divulgar as campanhas, e a você que sempre mantém esta obra em suas orações. Só nos cabe agradecer e pedir que nosso Deus continue abençoando cada um de vocês, com saúde e alegria, concedendo sempre coração, mente e olhos que possam ver o irmão, especialmente aquele que precisa de nós. Que Deus nos capacite a continuarmos intermediando as doações recebidas, de maneira que elas realmente cheguem a quem mais precisa. Fevereiro de 2020. Quer fazer parte do grupo de diaconia da nossa comunidade? É só falar com o pastor Luciano ou com qualquer membro do grupo de diaconia. Você será muito bem-vindo e bem-vinda. Obrigada. Em nome do presbitério, gostaria de mais uma vez de agradecer o belo trabalho que este grupo tem desempenhado com relação às pessoas em situação de vulnerabilidade. Com toda certeza, por mais que o ano passado tivemos um ano atípico com as nossas portas físicas fechadas, mas a nossa porta do amor e tudo aquilo que implica da nossa relação espiritual e compromisso para com o mundo se mantiveram abertas. E o trabalho deste grupo é um sinal dessa porta que se abriu. Então, agradecemos aí o empenho deste grupo, que manteve a nossa igreja viva para tantas pessoas que entraram em situações de atendimento emergente com as nossas cestas básicas. E agradecer também toda a comunidade, todos aqueles que se empenharam com suas contribuições e também se preocuparam em doar para que esse trabalho fosse mantido vivo. Fica aí a nossa gratidão para o grupo da diaconia. Queremos agora finalizar e nos despedir com a bênção do nosso Senhor Deus. Que o Senhor toque nossos olhos para que possamos
enxergar com clareza este mundo. Que o Senhor toque nossos ouvidos para que ouçamos as dores deste mundo. Que o Senhor toque a nossa boca para que possamos proclamar a sua mensagem da vida. Que o Senhor toque as nossas mãos para que possamos ofertar o amor e a acolhida. Que o Senhor toque a nossa vida para que, através do Espírito Santo, possa nos envolver com as dores que nós vemos por aí. Que o Senhor toque o nosso coração e nos permita sentir o amor pulsando em nós. Que assim nos abençoe o Deus Pai Todo-Poderoso. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Desejo a cada um de vocês uma abençoada semana, um abençoado domingo. Fiquem na paz do nosso Senhor Deus. Aguardo vocês novamente para o próximo fim de semana ou durante a semana para o nosso encontro Conversando com Deus, para que possamos novamente trazer até a sua vida, até o seu lar, a palavra divina. Fiquem com Deus. Queremos terminar com o canto de número 571, Viver com Jesus é Cantar. Um bom dia a todos e todas. Viver com Jesus é cantar, viver com Jesus é sorrir, é sentir o calor de chegar, mesmo quando se tem de partir, é sentir o calor de chegar, mesmo quando se tem de partir. Mas também nunca se esquecer de que há muitos que vivem na dor, que mostrar nosso Cristo é viver, que viver é mostrar seu amor, que mostrar nosso Cristo é viver, que viver é mostrar seu amor. Mas também nunca se esquecer de que há muitos que vivem na dor, que mostrar nosso Cristo é viver, que viver é mostrar seu amor, que mostrar nosso Cristo é viver,